Boa noite, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciando agora mais uma programação no programa Assuntos do Reino. Gostaria aqui, mais uma vez, de agradecer a todos que estão nos acompanhando. Lembrando que hoje estaremos com o tema O Novo Testamento, segunda parte, com o pastor Nathan Nilson. Graças a Deus aqui, Deus nos permitiu estar mais uma vez aqui. Lembrando que vocês podem estar fazendo perguntas, tirando suas dúvidas, através do WhatsApp aqui da Canabrava FM 999480377 ou aqui pelo Facebook mesmo. Lembrando também que amanhã, né, estaremos colocando esse programa no canal do YouTube, no canal Assuntos do Reino. Aproveite e vá lá, toque o sininho, curta, ajuda ao YouTube divulgar essa programação, esse canal, ao qual tem o intuito de trazer um maior conhecimento sobre a palavra de Deus, à luz das Escrituras. Desde já, novamente, eu quero agradecer a todos e gostaria de pedir ao nosso irmão Cristiano para estar, assim, orando, para iniciarmos, assim, nossa programação. Amém, boa noite a todos, né? Oramos então. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Pai, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, nos conduzir esta noite, Pai. Encha-nos com Tua presença, Pai. Nos ajuda, que somos extremamente dependentes de Ti, Senhor. O Senhor vai nos ajudando, vai trazendo pessoas, Pai, para participar, para que serem edificadas através da palavra de Deus, Pai. Que a Tua palavra possa semear no coração de cada um, Senhor. Possa prosperar, né? Conforme o Teu querer, a Tua vontade, sempre no Teu Evangelho, Senhor. Então nos ajuda nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, meus amados, e vamos estar assim, ouvindo o louvor para iniciar essa programação. Jesus em Tua presença, glória a Deus. Todos nós nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Céu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Não que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Vamos mostrar uma aí que apareceu de óculos, sobre a loja, não sei o quê. Teu nome Acabou de mostrar uma mulher com óculos. Agora, o louvor que é devido.
Glória a Deus! Aleluia, Jesus! É isso aí, estamos nós aqui mais uma vez na presença do nosso Senhor Jesus Cristo para louvar e engrandecer o seu santo nome com a palavra de Deus. Novamente falando, hoje estaremos falando sobre o tema O Novo Testamento, parte 2, com o pastor Natanilson. Iremos entender um pouco melhor sobre o Novo Testamento, né? Falamos aqui semana passada sobre o Velho Testamento, segunda parte, onde foi focado na questão do Deus do Velho Testamento, a qual muitos acham que há uma diferença, né? Que o Deus do Velho Testamento é um Deus tirano, onde só determina a sua justiça, onde só condena, mas como foi mostrado à luz das Escrituras, a misericórdia de Deus também no Velho Testamento, a graça de Deus no Velho Testamento. E no Novo Testamento também há a justiça de Deus. No Novo Testamento, como foi mostrado, Deus também condena aquele que desobedece, vai contra a sua palavra, caçoa da sua palavra, não respeita a sua divindade, não respeita, né, os seus preceitos. Então, não há diferença. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo, é o mesmo Deus do hoje, é o mesmo Deus de sempre. Porque Ele é Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Desde o princípio, Ele era, Ele é e sempre será o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Glória a Deus. E vamos estar ouvindo o louvor do nosso irmão Júnior Rios, né? Desde já quero mandar um alô aí para Júnior Rios e o pessoal Águias do Reino aí, que faz essa evangelização aqui na região de Miguel Comum e toda a região aqui. Glória a Deus. Vamos estar ouvindo O Maior Se Humilhou. Glória a Deus. Boa noite, minha querida, minha amada, minha linda esposa Lloydney, está aí nos assistindo. Deus abençoe a nossa família, minha linda. Vamos estar ouvindo assim O Maior Se Humilhou de Júnior Rios. Glória a Deus. Naquele momento, todo sofrimento não foi maior do que o perdão que Jesus liberou e a humilhação que Ele passou. Aquele
O Senhor é o teu socorro, teu refúgio. Ele te livra da tribulação, te ajuda na hora da aflição. Confia, descansa, o Senhor vai te ajudar. Creia, levanta, essa tempestade vai passar, vai passar. O Senhor vai te guiando no caminho. O Senhor nunca te deixará sozinho. Ele nunca vai te abandonar. Do teu lado sempre estará. Confia, descansa, o Senhor vai te ajudar. Creia, levanta, essa tempestade vai passar. Confia, descansa, o Senhor vai te ajudar. Creia, levanta, essa tempestade vai passar, vai passar. Confia, descansa, o Senhor vai te ajudar. Creia, levanta, essa tempestade vai passar. Confia, descansa, o Senhor vai te ajudar. Creia, levanta, essa tempestade vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Glória a Deus, aleluia, meus amados irmãos. Essa tempestade vai passar. Não sei qual é a tua prova, qual é a tempestade, qual é o deserto que você está passando, mas se você continuar firme em Jesus Cristo, se você estiver na rocha que é Cristo, eu te garanto, aliás, a palavra de Deus te garante, você vai sair desse deserto, dessa tempestade, dessa luta, vitorioso. A palavra de Deus fala, aquele que perseverar terá a coroa da vitória. Independente dos granizos que está caindo na tua casa, no teu telhado, independente do deserto, onde tu não consegue enxergar uma palmeira, ou um local onde tem água limpa, mas creia, persevere, continue andando, continue indo em conta a Cristo, que vai chegar um momento que esse granizo irá parar e vai vir uma brisa. Vai chegar um momento que você irá encontrar uma palmeira e um lago com água limpa para beber, para saciar a tua sede. Assim como Deus cuidou do povo de Israel no deserto, Ele cuidará de todo aquele que permanecer firme nele. Amém? Boa noite, minha cunhada Eugênia. Deus te abençoe, minha querida. Ela que pede o louvor aqui de Gabriel Guedes. A bênção. Amém? Glória a Deus. Você também que quer ouvir, pode estar mandando mensagem aqui pelo WhatsApp
9948-0377 ou pelo WhatsApp 9917-0246 ou através aqui do Facebook mesmo, amém? Glória a Deus, e vamos estar ouvindo assim a bênção. E logo mais, daqui a pouco, o pastor Natanisto estará aqui falando sobre o tema O Novo Testamento. Então não saia não, fique aí, vem aprender junto conosco um pouco mais sobre o Novo Testamento, amém? Glória a Deus! Que o Senhor te abençoe e
Glória a Deus, aleluia, meus amados irmãos. É por Cristo, é por Ele, tudo por Ele. As bênçãos que Deus derrama sobre nossas vidas, quando Ele derrama sobre nossas vidas, meu amado, Ele passa para os nossos familiares, passa para os nossos filhos, mas vamos ter a ciência que tudo isso é para Ele, é por Ele. A palavra de Deus vai nos falar que tudo, veja que a palavra fala tudo, ela não divide, isso sim, aquilo não, tudo, se fazemos para a glória de Deus. Seja trabalhar, seja no falar, seja no andar, tudo devemos fazer para a glória de Deus. Mas será que fazemos? De certo que não, né, meus amados? Mas deveríamos e vamos lutar para fazer, porque tudo é por Ele e para Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Já se encontra aqui o nosso amado irmão e pastor Nathan Nilson, ele que estará falando hoje sobre a segunda parte do Novo Testamento. Lembrando que caso você esteja chegando agora ou chegue depois, ou não consiga acompanhar até o final, amanhã, logo pela manhã, lá no YouTube, no canal Assuntos do Reino, vá lá, toque o sininho, curta, e esse programa de hoje estará sendo colocado lá, lançado lá no canal do YouTube, amém? Lá também você vai encontrar outros temas, como o da semana passada, que foi a segunda parte do Velho Testamento, com o nosso irmão presbítero Claudinei. Glória a Deus, amém? Desde já quero agradecer ao meu irmão e pastor Natanilson mais uma vez por estar aqui presente, meu amado. Muito obrigado pelo que você tem feito, vindo aqui falar da palavra de Deus, vindo aqui nos ensinar um pouco mais à luz das Escrituras. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, né? Nós sabemos que quem tem família, quem tem uma obra a fazer, tem cuidando de vidas, de alma, então o tempo é corrido, é muito trabalho, mas eu louvo a Deus por você se permitir vir aqui nesse programa falar mais de Deus. Tá com você, meu amado. Opa! É isso aí, Jackson. Cristiano. A alegria é nossa, né? A alegria é nossa de poder, fazer parte, né, desse momento histórico, tanto da nossa cidade como da Rádio Canabrava, e poder falar da palavra de Deus, poder falar de coisas que realmente têm significado na nossa vida, não tem preço, né? Então, para mim eu me sinto muito honrado, muito alegre mesmo. A honra é nossa. A honra é nossa, exatamente. Muito honrado, muito alegre pelo convite feito, né? E acredito que esse é o nosso papel, né? Verdade. Esse é o nosso papel, é sempre estar disposto, principalmente quando se trata de falar da palavra de Deus, de falar do quanto Deus tem feito na nossa vida. Falar desse evangelho, então, é algo maravilhoso, né? Sem palavras, falar do evangelho falar desse evangelho é algo extraordinário na nossa vida. Então, quero desde já também dar o meu boa noite, né, a todos que estão aí ouvindo através das ondas sonoras da Canabrava FM, né? Também através do Facebook aí. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Amém. Espero que seja um tempo aqui hoje, um tempo bom, onde a gente venha se debruçar nesse segundo grande bloco da palavra de Deus, né? Nesses 27 escritos aí que compõem o Novo Testamento, né? Que compõem o Novo Testamento, que tem muita coisa a ser descoberta, né? Aproveitando aqui, já dando um gancho aqui. Ontem eu falava na igreja que nós precisamos, quem sabe, voltar à essência da igreja primitiva. Verdade. Né? Concordo. Eu falava ontem no culto pastoral, culto de doutrina, né? Eu falava que esse mecanismo, essa liturgia de culto
que a igreja tem hoje, a igreja de forma geral ela tem hoje, ela não estava presente na igreja do primeiro século. Bem isso. Interessante, né? É verdade. Aí eu até falei ontem, eu digo, não me pergunte quando foi que esse troço mudou, porque eu não sei responder quando foi que isso mudou. Mas o fato é que essa liturgia de culto que nós temos hoje, ela não existia. Na verdade, o que nós tínhamos, né, a liturgia de culto que nós tínhamos lá no primeiro século, quando não exatamente no primeiro, no primeiro século ali, dentro dos 30 anos, quando Jesus começa o ministério, antes de Jesus começar o ministério dele, a gente vê que Jesus ele é levado para Jerusalém com 12 anos, né, pelos seus pais. E nessa ocasião, Maria e José voltam para casa, né, e eles... Não percebe que Jesus ficou, né? E aí tem um período ali, tem um momento que aí eles percebem que Jesus não estava na companhia deles, e então eles deduz que Jesus estava no meio da multidão, porque era muita gente, né? Era muita gente que ia para Jerusalém, muita gente que voltava, aproveitava. Eu fico imaginando, né, aquele cortejo, aquela transição de vai e vem. Isso. Não é nem cortejo a palavra que eu queria usar. A procissão. Eu fico imaginando aquela procissão, né, de pessoas se dirigindo para Jerusalém, para um período específico. Aliás, tinha muitos períodos específicos, né, as festas que aconteciam especificamente em Jerusalém. E aí eu fico imaginando aquela procissão de pessoas indo para Jerusalém, para esses momentos de festas, de recenseamento, outras coisas mais. E a mesma procissão de pessoas voltando quando isso acabava em Jerusalém. Então eu fico pensando isso, né? E eu fico pensando, então, José e Maria, quando eles percebem que Jesus não estava perto deles, eles então entenderam que Jesus estava no meio da multidão, então eles ficam tranquilos. A narrativa dos evangelhos vai dizer que... Olha como a gente já entra no assunto, bonitinho, né? A narrativa dos evangelhos vai dizer que eles caminharam 3 dias, né? Eles caminharam uma distância de 3 dias, só para depois eles então dizer, não, olha só, Jesus não apareceu. Sumiu. Então ele não está no meio da multidão também, vamos procurar. E é quando eles procuram, não encontram, é quando eles resolvem voltar para Jerusalém. E Jesus está no meio dos doutores, né? E Detalhe ensinando, né? Pronto, você já utilizou a palavra que eu ia utilizar para exemplificar essa liturgia de culto que não existia naquela época. Não sei se é perceptível por muitos, né? Porque eu acho muita gente lê a Bíblia, lê a palavra, lê o Evangelho, mas não se atenta a algumas coisas que são importantes, né, para serem atentadas. Por exemplo, toda vez que Jesus estava com a multidão e que Jesus parava para falar para a multidão, os escritores desses eventos que Jesus... escritores ocular, né, de personagens ali como Mateus, Marcos, né, Lucas não, Mateus e Marcos e João, eles foram testemunha ocular do que Jesus fazia, né? Lucas não, tanto que Lucas não entra como apóstolo de Jesus, Lucas na verdade não é. Então assim, eles foram testemunha ocular do que acontecia. E eles fazem questão de dizer que Jesus então assentava na montanha, assentava na relva, assentava no barco, né, dentro do mar, na beira da praia, Jesus se colocava em pé na beira da praia, etc e tal. E eles fazem questão de dizer que Jesus fazia isso e passava a ensinar. Sempre era essa palavra. Entendeu? Ensinar. Né? Quando Jesus ia para a sinagoga e Jesus tinha a oportunidade de falar alguma coisa, né? Isso é interessante, né? Jesus é dada a oportunidade para Jesus. E Jesus também utilizava dos escritos antigos, né? Que já existiam na época, como Isaías e outros. E Jesus pegava aqueles escritos antigos, lia uma passagem e começava a ensinar. Então, a ideia que a gente começa a ter a partir desse pressuposto é que a organização, vamos dizer assim, da sinagoga na época,
ela não tinha basicamente a organização de hoje, de igreja de hoje. Era uma organização completamente diferente. Alguns teólogos arriscam a dizer, e nas suas teorias, eles dizem que a organização era mais como uma organização escolar. Exato. Era mais como uma organização escolar, uma escola. Se eu não tiver equivocado, tipo, ia um, ensinava, e depois vinha outro, Pronto, ensinava. pronto. É essa a liturgia. Exatamente. Então era essa a liturgia que existia. E ficava o dia todo, né? Exato. pastor? Se é que eu posso dizer liturgia de culto da época, né? Se é que eu posso utilizar essa... Bem, Era mais tradição, né? Hã? Era mais uma tradição. Sim. Entendeu? E aí, de repente, essa coisa, ela começa a mudar, né? De certa forma, ela começa a mudar. É como eu falei anteriormente, não sei o porquê mudou e nem sei quando isso mudou, quando começou a mudar. O fato é que mudou, e aí nós temos um mecanismo litúrgico de culto hoje que não tem nada a ver com a igreja primitiva, na verdade. Nenhum. Nada a ver mesmo. E aí muitas vezes a gente fica meio perdido. E engraçado que assim, eu posso estar errado, acredito que deve ter introduzido isso para ficar mais organizado para Deus. O intuito, isso é uma suposição minha, pode ter sido bom, vamos, no início, vamos ficar uma coisa mais organizada, vamos ter o tempo de louvar a Deus e o tempo de ensinar, mas foi passando e se perdeu. Pronto. Eu não queria nem chegar aí agora. Mas você provoca. Não queria nem chegar aí agora, né? Mas olha só como isso é interessante. Na verdade, isso é grifo meu, sabe? Tá? Gente, não é uma opinião alheia, mas é uma opinião própria minha. Para mim, eu vejo mais o mecanismo adotado, como eu falei, não sei quando se adotou esse mecanismo. O mecanismo adotado, ele não trouxe benefícios em si, entendeu? Ele não trouxe benefícios em si para a igreja na sua totalidade. Muito pelo contrário, eu vejo mais prejuízos no mecanismo adotado do que benefícios. Sabe por quê? Porque eu vejo assim, eu não vejo uma ordem eclesiástica da coisa. Eu não vejo uma obediência na risca do Evangelho, principalmente Nas Escrituras. Isso, né? das Escrituras, principalmente no contexto do Novo Testamento. Então eu não vejo essa obediência seguir na risca, e aí é muita coisa fora do lugar, sabe? É muita coisa fora do lugar dentro dessa liturgia de culto que a gente tem hoje, na maioria das denominações. E aí eu falava ontem na igreja, eu fico sonhando com o tempo que a gente retomar essa ordem litúrgica da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, onde as pessoas venham se sentar, se sentir bem, falar, questionar, perguntar, ela lê um texto e ela questionar e dizer assim, eu não entendi o que é que diz esse texto. Alguém poderia, em nome de Jesus, me explicar, por favor? E isso Jacques e Cristiano, isso precisa acontecer em qualquer momento, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer horário. Porque nós estamos engessando o mecanismo litúrgico da igreja atual, da igreja moderna, e nós não estamos dando espaço. Nós temos um espaço muito pouco, e aí há uma equiparação muito desigual, né? Eu considero até uma afronta isso. Quando nós temos, por exemplo, nós temos pelo menos as que são mais organizadas, não desmerecendo as outras, mas as que são mais organizadas. Aí nós temos, por exemplo, uma hora e meia, aproximadamente uma hora e meia, o máximo 2 horas de uma escola bíblica dominical, por exemplo. Isso acontece, varia muito, né, porque tem cidades que existem eventos no dia de domingo, então as igrejas não conseguem fazer a escola bíblica dominical no domingo, então ela faz a escola bíblica no sábado, na sexta, e em horário diversificado. Aí olha só como isso acontece.
Aí nós temos 1h30, 2 horas, estourado 2 horas de escola bíblica dominical, onde as pessoas sentam, aprendem alguma coisa de uma lição, de uma revista, apropriada para o momento, apropriada para a faixa etária de idade de cada classe, etc. e tal. Mas aí nós temos, olha só a desigualdade horrível, até tremenda. Aí a gente diz assim, eu preciso levar o meu filho para a escola bíblica dominical para ele aprender alguma coisa. O meu filho tem 1h30, 2 horas de escola bíblica dominical e depois ele tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quantas horas nós temos nesses... Para esquecer tudo. Para esquecer tudo, ou talvez ser desconstruído o que ele aprendeu na escola Exatamente. bíblica dominical, ou quando muito não é desconstruído, é abafado por aquilo que foi acumulado durante A semana. Durante todas essas horas na semana. E hoje o perigo ainda é maior por conta das redes sociais, dos mecanismos utilizados, celular, tablet, computador e muitas outras coisas mais. Então, eu acredito que a gente precisa voltar à ordem de culto litúrgica da igreja primitiva. E aí quando eu falo em qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer momento, porque isso precisa. Porque aí nós só temos esse momento, como eu estou falando, nós só temos esse momento de EBD, de escola bíblica, não importa o dia, nós temos só esse momento de EBD e o resto dos nossos cultos, a ordem litúrgica é muito doida. E interessante, pastor Antônio, o senhor falando isso, porque assim, domingo temos esse tempo todo, da escola dominical. Mas se a gente, um exemplo, vamos pegar duas vezes na semana, uma quinta ou uma sexta, dependendo de cada denominação. Vai ter o culto, você vai pegar ali de 7 até 8h30, só oportunidade de louvor. A hora da palavra, que é essencial, é meia hora, 40 minutos. Você provoca demais. 40 minutos eu ainda acho Não bem generoso. Tá bem generoso. Que não acontece. Eu não queria falar nesse ponto, né? Mas está englobado no Novo Testamento, né? Sim. A liturgia de antes com a de hoje. Sim, porque como eu estou falando, né? Há uma distância muito grande do contexto, né? Do Novo Testamento, o que a maioria das pessoas vivem hoje. Então é assim, as denominações mais organizadas, elas ainda priorizam isso, né? E elas ainda priorizam traçando uma ordem litúrgica de culto, fazendo a escrita ali, né? Irmãos são muito organizados, tem irmãos que são muito organizados, e denominações organizadas, elas prezam por isso. E elas prezam por ter um momento de louvor, às vezes um momento de oração, e sempre com leituras de versículos bíblicos, sem esboçar qualquer tipo de raciocínio dentro. É só uma rápida reflexão. Prontos. E muitas das vezes nem esboçam uma rápida reflexão, porque ele entende da importância de seguir à risca a ordem litúrgica do culto da sua denominação. Isso é maravilhoso. Eu acho isso magnífico, entendeu? E depois se dá a palavra tão somente àquela pessoa que estava designada para trazer a reflexão dentro da palavra. Como eu falei, assuntos que a gente não gosta nem de abordar, mas é necessário, é polêmico, é necessário, né? Aí a gente vai para aquelas menos organizadas. Não estou dizendo que não tem organização nenhuma. Aquelas menos organizadas e aquelas que menos compreendem o verdadeiro sentido litúrgico de um culto e aplica coerentemente com o Novo Testamento, com o Evangelho do Senhor Jesus. Aí nós temos aquelas menos organizadas que aí a gente frequenta e você sai de lá sem saber o que foi, o que aconteceu, entendeu? O que foi pregado. Isso. É uma mistura. Exatamente. Que você acaba E pronto. Você sai de lá sem saber quem realmente estava pregando. ordenado ou confirmado para trazer o sermão da palavra de Deus. Você sai de lá sem saber quem realmente estava designado para cantar ou coisa parecida. Então, é isso que eu estou falando, entendeu? Então, é muito complexo a coisa. É muito complexa a coisa. Então, nós precisamos realmente voltar os nossos olhos para o Novo Testamento, porque é essa nova aliança que a gente vive hoje. Não quero dizer com isso que a gente aboliu ou desmerece qualquer tipo de situação do Antigo Testamento.
Mas é isso que a gente está vivendo. O pastor Natanael, se possível, gostaria de incomodar um pouco o senhor. Você poderia falar um pouco mais alto. O pastor está me falando aqui do Facebook, não está conseguindo ouvir, está baixinho, está nas caixinhas. O da rádio está ouvindo, por conta do microfone. Mas esse daqui não. Mas aqui, no caso do Facebook, aqui não. Pronto, então vou me policiar a partir de agora. Até nisso a gente... É só um pouquinho mais. Olha como é interessante. Até nisso a gente tem inferências e diferenças, né? Até nisso aí, porque a gente às vezes se policia dentro da nossa comunidade, né? E a gente não vê isso acontecer em todos os lugares, porque as pessoas fazem questão de estourar os nossos tímpanos por aí fora, né? Então é muito complicado. Então, como eu estava falando, então é uma complexidade muito grande, Jacques e Cristiano, dentro desse, porque não há uma visão voltada para o Evangelho do Senhor Jesus. Não há uma visão voltada para todo o segmento do Novo Testamento, para as orientações do Novo Testamento, por exemplo. Quem dá as diretrizes para a igreja, hoje, a igreja moderna, a igreja contemporânea, é o Novo Testamento. Exatamente. Entendeu? É o Novo Testamento, é a nova aliança em Cristo Jesus. Exatamente. Né? A nova aliança em Cristo Jesus. Por quê? Aí a gente fica imaginando, como nós falamos no nosso encontro passado. Bom, se isso não fosse importante, se isso não fosse relevante, interessante, e Jesus não tinha vindo. E Jesus foi quem fez esse troço todo, né? Essa divisão, esse marco na história. A nova aliança. Isso, divide, diz, não, olha, isso aqui tudo é... Não que tenha passado, não que não tenha importância, mas a gente precisa viver isso aqui agora. É como ele falou, ó, isso aqui está concretizando em mim. Exatamente. Isso. Agora é uma nova aliança. Pronto. Porque o pessoal que passou, né, eles ansiavam por mim. Né, como a gente falou. Eles ansiavam e mostravam a minha vida. Isso. Eles ansiavam por mim, ansiavam pela minha vida. O pessoal da agora em diante vão viver comigo, vão falar de mim, entendeu? E vão ansiar, desejar a minha segunda volta. Então é completamente diferente, entendeu? É completamente diferente. Então a gente precisa voltar os nossos olhos para isso. E eu confesso para vocês que o meu coração arde muito por isso, sabe? O meu coração arde para eu chegar na igreja terça, quarta, quinta, os dias de culto, sábado, domingo, e ter um pessoal sentado ali com as suas dúvidas, com suas ideias, e a gente discutir Bíblia, principalmente o Novo Testamento, como eu já falei, porque é o que nos norteia hoje, é o que norteia a igreja contemporânea. E a gente discutir Bíblia, a gente discutir o Novo Testamento, a gente discutir os Evangelhos, por que os Evangelhos, né? A gente discutir porque Lucas, por exemplo, entra nesse contexto, já que ele não andou com Jesus. Porque ele escreve. Isso, porque ele escreveu e ele não andou com Jesus, ele simplesmente pesquisou sobre Jesus, mas está lá um livro, né, um evangelho. Porque ele sabe disso, ele não estava lá. Entendeu? Então essas discussões muito saudáveis e que têm respostas. Claro. Com certeza. Entendeu? Isso, entendeu? Coisas que têm respostas. Não vem com perguntas loucas que não tem resposta, que a gente não consegue responder. Né? Porque tem muita gente engraçadinha por aí afora. Já aconteceu muitas perguntas aqui Pois que a gente filtra, né? Mas um dos motivos que Deus colocou no meu coração nesse programa é justamente isso, pastor Natanael. Levar as pessoas a... Porque tem muita gente que tem dúvida, mas não pergunta. Ou não tem oportunidade de perguntar. Pronto. Em suas denominações. Então, o que Deus colocou no meu coração, aqui para o meu irmão Cristiano, esse programa é justamente isso. Levar as pessoas para tirar suas dúvidas, entender melhor, não só sobre o novo, mas sobre o velho, sobre o evangelho, sobre Cristo, sobre a salvação, sobre a queda, como já foi falado aqui. Então, é esse o desejo que eu tenho hoje, sabe? De levar para essas pessoas, porque eu já tive essas dúvidas. Maravilha. E no início eu ficava, a pessoa ministrava, eu não entendi isso, e agora? Não podia levantar a mão no meio da pregação, eu não entendi isso. Entendeu? Pois é. Na verdade, é centralizar Cristo em nossas vidas. Exatamente.
para que a gente possa dar um bom testemunho em cima de Cristo. Exatamente, exatamente. O verdadeiro significado, ele passa a ser, né, exatamente isso aí. E quando foge disso, quando foge dessa essência aí, Vai dar problema. né, vai dar problema. Aí onde gera as heresias. Exatamente. Gera muito. Eu tenho até É o que medo acontece desse hoje, negócio. né? Eu tenho até Infelizmente. medo. Eu tenho até medo. Como eu não sei se eu mencionei isso no nosso encontro passado, mas aí a igreja lotada e aí né? A igreja está lotada, cheia de pessoas, e aí o irmão que está pregando, ele diz assim, olha, você não pode dizer de forma nenhuma para o seu filho ou para ninguém, Deus lhe acompanhe. Imagine só a ideia, entendeu? E a pessoa sai de lá com essa convicção. Sim, é o sim, problema. e vem me perguntar porque estava lá comendo pasto no pasto dos outros. E aí vem me perguntar, dizer, pastor, eu ouvi isso, e aí o que é que o senhor me diz? Eu digo, meu irmão, por amor de Deus, deixa Deus quieto no canto dele, deixa Deus te acompanhar, deixa Deus andar na tua frente, do teu lado, do lado esquerdo, do lado direito, porque quem vai decidir se Deus me acompanha ou se eu acompanho Deus, não sou eu, é Ele. Tá bom. É Ele, entendeu? Aí o cara, nunca diga isso, jamais. Quando você diz Deus te acompanhe, você está dizendo que Deus tem que ir aonde você vai. Meu Deus, que negócio descabível, terrível é Que isso. falta de interpretação. Entendeu como a situação? Então essas coisas acontecem. Falta muita maturidade. Muita maturidade. Aí entra a pergunta, se eu não abençoo, porque isso é uma bênção, que Deus te acompanhe. Se eu não abençoar, eu vou fazer o quê? Amaldiçoar? Entendeu? Então, coisa ruim te acompanhe? Agora, irmão, uma coisa que eu queria frisar em cima dessa fala aí, a culpa também é das pessoas que estão na frente. Sabe o que eu vou lhe dizer? Eu vou encostar aqui. Porque é o seguinte, hoje em dia, um irmão, um membro novo, uma pessoa que está começando a engatinhar agora na fé, às vezes ela tem um destaque, às vezes ela tem um dom e começa a se destacar nesse dom. Sabe o que é que acontece? As pessoas já começam, essa pessoa imatura, que ainda não está preparada, aí já começa a colocar para subir nos púlpitos, para pregar, e geralmente quem não está maduro vai cometer alguns equívocos. Claro, isso é normal. E aí sabe o que é que acontece? Gera problemas. Gera problema. Gera mais problemas. Hoje eu acredito que hoje as pessoas tinham que encontrar realmente pessoas e analisar dentro de uma maturidade, dentro de um segmento, se é aquele segmento que tem, né, alguns que diferem. Se você vê que aquilo ali não vai ser aquilo que você prega, você tem que conhecer a pessoa que você coloca no seu Lógico. para pregar. Lógico. Não é? Isso. E aí Principalmente a vida, né? acontece muitos equívocos, às vezes a pessoa está se destacando ali, está se destacando aqui, está sendo. E às vezes não analisa isso e aí ainda começa a dar os problemas. Mas pode continuar, desculpa aí. Problema. Nada. Ótimo. Bom maravilha. desabafo. Bom demais. Uma coisa verídica. Então, olha só. Então, tudo aquilo que a gente falou, por exemplo, no nosso encontro passado, né, e quando eu me referi, por exemplo, a todos aqueles 400 anos, né, do silêncio profético, tudo que aconteceu, na verdade, naquele silêncio profético de 400 anos, aquilo, na verdade, todo o material, né, todo o material construído, todo o material ali acumulado durante todos esses 400 anos, ele, na verdade, não foi assim, algo sem significado, algo sem importância, né? Como nós já frisamos isso aqui no nosso encontro passado. Mas, na verdade, tudo que aconteceu ali foi, na verdade, um pano de fundo para o surgimento do Novo Testamento. Entendeu? O surgimento do Novo Testamento. É nesse período que a história ela se desenvolve. E desenvolve de forma muito, assim, muitas batalhas, muitas guerras, pessoas querendo implantar o seu império como Alexandre o Grande, muitos imperadores romanos que surgiram, a palavra muitos acho que soa um pouco inequívoca nesse momento. 2 ou 3 imperadores que surgiram antes de Jesus Cristo, que tiveram um marco na história, principalmente em Roma, entendeu? Então, tudo construído ali, Jacques e Cristiano, foi, na verdade, o pano de fundo para o surgimento do Novo Testamento.
Aí Jesus vem, né? Jesus vem, não em dezembro, né? Sim, claro. Que fique bem claro. Fique bem claro, isso, já que a gente tá falando de Novo A gente Testamento. falou aqui, eu acho que foi a retrasada. Foi, né? Justo que, se eu não me engano, se a gente for pelas escrituras, lá pro mês de junho, julho, mais ou menos. Ali. Pronto. Faz sentido. Né? Então é assim, que isso fique claro, que Jesus vem, mas não em dezembro, não tem nada a ver. Dezembro não tem nada a ver com o nascimento de Nada, Jesus. né? Natal não tem nada a ver com o nascimento É mais de questão Jesus. de. Lógico. Como é que fala? É bom Marketing. Isso é o capitalismo, né, que impera forte no nosso É igual país. a Páscoa com o coelhinho, né? Exatamente. Na verdade, esse negócio todo, esse negócio de Natal, esse negócio de festa natalina, isso nem é nosso, na verdade. Uhum. Porque a gente gosta muito de exportar coisas dos outros, né? E sem saber o verdadeiro significado, o real significado da coisa. Então Jesus vem, Jesus nasce exatamente em um período onde estava se construindo muita coisa, né? Muita coisa sem inspiração divina. Sem inspiração divina, sem inspiração do Espírito Santo. Nada, absolutamente nada. Aí eu costumo dizer o seguinte, ó, se você quer analisar o material, analise, é bom para conhecimento histórico, para robustecer, né, o conhecimento histórico desse período, porque você vai aprender muito do que existiu antes e o que estava sendo construído para o surgimento de Jesus, para o nascimento de Jesus, né? E aí, mais para, por exemplo, para dar direção à vida, para doutrinar, não serve, o material não serve. Para doutrinação familiar, pessoal, eclesiástica, o material não serve. Porque o material que serve, eu acho que é a Bíblia. Exatamente. Por que não serve? Porque não tem inspiração divina. O restante da Bíblia tem inspiração divina. De Gênesis a Apocalipse tem inspiração divina. Mas esse material compilado nessa época não tem inspiração divina, então não serve. Mas é um bom material, como eu já falei, para robustecer o conhecimento e para a gente entender esse pano de fundo, tudo que estava sendo preparado para o surgimento de Jesus. Porque tudo tem um porquê, né? Nada acontece assim à toa, né, vagamente, algo desse tipo, né? E aí né, nada, absolutamente nada. Deus prepara tudo bonitinho, ali no seu devido lugar, como vai acontecer, no período que vai acontecer, na ocasião que vai acontecer, exatamente na ocasião que vai acontecer. Aí eu estava falando ontem na igreja, eu estava dizendo, olha só, Jesus poderia ter nascido em qualquer época, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Mas Deus prepara exatamente o dia específico para Jesus nascer. Deus prepara o dia específico para Jesus nascer. Acontece o recenseamento, as pessoas tinham que se alistar em Jerusalém. E exatamente nessa época, Jerusalém estava lotada, estava cheia. Lotada, estava cheia. Aí as pessoas pregam assim, a maioria das pessoas dizem assim, olha só a importância, gente, olha só a importância do ambiente escolar dentro da nossa igreja, dentro do nosso momento de culto. Eu vou lá, abro o evangelho que traz a narrativa do nascimento de Jesus, e aí eu leio e diz assim, ó, José e Maria foi para Jerusalém no dia do recenseamento para se alistar, e chegando lá não encontrou hospedagem para se hospedar, porque era um momento de recenseamento, de alistamento, e em Jerusalém estava cheio. Bom, e daí? E por que isso? E por que Maria tinha que dar as dores de parto exatamente nesse dia? Entendeu? Por que Maria tinha que dar as dores de parto exatamente nesse dia, no dia do recenseamento? Por que Deus preparou Jesus para nascer nesse dia? Entendeu? E aí depois a gente vai e diz, não, Jesus nasce numa manjedoura porque ele é humilde, porque ele tinha que ser humilde. Sim, mas quem preparou esse troço todo? Quem preparou isso tudo? Então nada foi à toa, nada foi em vão, tudo tem um porquê, porque Deus não faz nada solto. Nada solto, como eu falei no encontro passado, com Deus não existe pontas soltas. Está tudo amarradinho. Tudo amarradinho, tudo interligado. Faz tudo... complicação na nossa mente que é limitada. Isso, mas em Deus está tudo certinho. Isso, em Deus está tudo certo, tudo certo. Então é simplesmente por isso. José e Maria não encontram uma hospedagem para Jesus nascer, né? Não em dezembro, mas talvez final de junho até início de agosto, provavelmente foi nesse período. Maria e José não encontram hospedagem porque era essa data e porque Deus preparou exatamente isso tudo. Aí a gente
não querendo pular o assunto, né, mas porque tem a ver, porque a gente não chegou até lá ainda. Aí por que Jesus diz assim, olha, chama os discípulos e diz, olha, vocês ficam todos lá reunidos em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder, entendeu? Vocês vão ser cheios, vocês vão receber o Espírito Santo. Aí eu pergunto, isso não poderia ter acontecido também em qualquer ocasião? Em qualquer situação? Mas por que Deus envia o Espírito Santo exatamente no dia de Pentecostes, no dia de uma festa judaica, onde Jerusalém também estava cheio de gente? Entendeu? E engraçado que Deus já informou, já profetizou lá atrás, lá em Joel, já falou de Cristo lá atrás com os profetas, o jeito que ia nascer, como ia ser. Exatamente, entendeu? Aí, por que Jesus faz isso? Bom, tudo tem um porquê, tudo as pontinhas está tudo amarradinho, está tudo interligada, né? Era necessário que tivesse muitas testemunhas do que estava acontecendo. Era necessário que Paulo escrevesse da forma como ele... Aliás, era necessário que Lucas escrevesse da forma que Paulo ditou, né? Da forma que Paulo falou para ele. Olha, estavam todos reunidos em Jerusalém naquele dia, etc e tal. E lá estava fulano, Beltrano, Peças, Medo, Capadócia, esse povo todo. E aí era necessário que o povo que estava ali ouvisse os discípulos falar na língua materna dele, para que não houvesse confusão desse troço todo, que existe essa confusão hoje. Aí traz a lembrança de Torre de Babel, né? Só que ao contrário. Sim, entendeu? Aí era necessário que isso acontecesse exatamente nesse dia para que ficasse explicitado, para que ficasse explicado a situação. Não, vem coisa na cabeça da gente, eu não quero entrar nesses termos doutrinários, né? Mas deixa pra lá. Então Jesus, ele amarra a coisa ali. Ele deixa as coisas certinhas ali. Em Jesus está tudo certo. Em Jesus não tem nada errado. Em Deus não tem nada errado. No Espírito Santo não tem nada Eu errado. costumo dizer, pastor, que somos nós que complicamos. A gente que faz a confusão, né? Nós é que fazemos a confusão. A graça, ela é excelente. Perfeito. A graça, ela é excelente, perfeita. Sem brecha, sem erro, sem Sem tudo nada. perfeito. Ela é tão excelente, ela é tão simples que as pessoas é que fazem confusão. Exato. Entendeu? O problema está no homem. Não aceitam a simplicidade da graça e dizem, não, bora complicar um pouco esse negócio aqui. E eu estava complica. falando, acho que foi semana passada, que eu falei o seguinte, que se a gente for analisar, é nas coisas simples que Deus faz algo extraordinário. Mas nós queremos esperar algo extraordinário em coisas grandes. Pois é. E é nas coisas mais simples da vida que Deus está se revelando. Não é tão simples bater o cajado na água Pois é. e abrir o mar. mar se abrir, né? E o Não mar é se tão abrir. simples falar com a rocha ou até bater com a rocha para sair água. Olha Pois que é. coisa simples. Pois é, né? Mas a gente gosta de complicar, nós gostamos de complicar. Então é nesse período, gente, que muita coisa acontece, até que Jesus Cristo vem, né? Até que Jesus Cristo vem, nasce, como nós falamos, e aí Jesus é o divisor de águas. Jesus é quem começa a fazer tudo diferente, as pessoas começam a olhar para Jesus. Aí nós temos um Novo Testamento recheado, né? Muito, muito recheado de muitas informações. É no Novo Testamento que nós encontramos as medidas disciplinares para a igreja. É no Novo Testamento. Embora a gente tenha medidas disciplinares para uma nação, uma raça, em específico, né, que nós falamos de Êxodo capítulo 20, né, mas ela foi específica. Ela foi específica para uma raça, para um povo. Israel. Exatamente, Israel, entendeu? É tanto que quando Jesus questiona algumas pessoas com relação aos mandamentos e as pessoas dizem que sabe, Jesus diz assim, olha, então eu vou trocar algumas coisinhas aqui. Eu vou dizer para você que se você amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo, tu vai estar cumprindo os 10. Olha como Jesus, ele vai simplificando a coisa, né? Em outras situações é como que Jesus complicasse a situação. Mas Jesus vai simplificando a situação, a coisa para a vida do homem, para a vida do ser humano, porque ele sabia. Porque Jesus já começa a experimentar isso na carne, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Jesus já começa a experimentar isso. Embora ele não tenha cedido a absolutamente nada, mas Jesus começa a experimentar. E era tão difícil suportar que Jesus começa a simplificar. Jesus diz, olha, peraí, gente, olha só.
quem tiver com a carga pesada, vem para mim. Quem tiver cansado, vem para mim. Porque eu vou tirar a carga de vocês e vocês vão levar a minha, que é leve. Eu vou tirar o jugo de vocês, eu vou dar o meu, que é suave. E eu vou aliviar vocês e vocês terão descanso nas almas de vocês. Entendeu? Então eu estou simplificando a vida de vocês, eu não estou complicando. Por quê? Porque eu estou vivendo isso na carne, eu estou percebendo que não é fácil carregar esse troço todo. Então eu estou aliviando para vocês. E o que Jesus tenta demonstrar para a vida das pessoas era isso. Entendeu? É o que Jesus tenta. Mas aí eu volto à música que eu citei, né? No encontro passado, de João Alexandre. Mas infelizmente tem gente costurando o véu, que a cruz já rasgou. Tem gente, entendeu? Infelizmente, tem gente impondo pesadas cargas sobre a vida das pessoas que as pessoas não conseguem levar ainda, não conseguiram no passado e não vão conseguir ainda hoje. Por isso que Cristo veio, porque ninguém conseguia cumprir a risca os 10. Exatamente. Né? Desculpa cortar o pastor, mas eu vejo como o pastor falou, que isso simplifica em quê? Em um mandamento, amor. Exatamente. Não adianta cumprir todos os 9 ali, 9, 8, enfim. Se não tiver o amor. Se não tiver. De nada adianta. Nada, absolutamente. O próprio Paulo fala, né, em Coríntios 13. Isso. Se não tiver amor, nada. Isso. Em tudo que eu fizer. Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. E não é algo, não é um amor fingido, não. Tem que ser amor verdadeiro. É o amor verdadeiro. Tem que ser amor verdadeiro. Amor verdadeiro. Amor que você oferece assim. Não é um amor para mostrar para a sociedade. Não. É o amor que você oferece à face outro lado da face. É o amor que você dá a túnica e o cara já levou a capa. Em vez de andar uma, anda duas. Isso. E você vai andar 2 milhas de boa, sem murmurar. Entendeu? Sem reclamar. Então é esse amor verdadeiro que a gente precisa ter na nossa vida e compreender esse amor que como é que se diz? É simplificado, é explicitado toda a vida no Novo Testamento, né? Durante todo o Novo Testamento. Durante a história de Jesus e durante a história dos apóstolos e por aí vai. Né? Tudo construído para falar tão somente sobre esse assunto. Né? É tanto que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, o amor é tudo. Sem amor a gente não consegue absolutamente nada. Foi por amor que Deus entregou seu filho. Unicamente e exclusivamente por amor. Foi por amor que ele não destruiu toda a humanidade lá no Éden mesmo, mas permitiu que Adão saísse, mas vivesse. E como nós já falamos, e toda a história bíblica é uma história de amor. É uma história de amor. Deus, aí eu pregava no domingo passado, Deus nunca faz absolutamente nada, Deus não faz nada sem antes ele avisar que vai fazer. Isso é fato. Né? Deus não faz absolutamente nada sem antes prevenir, sem antes advertir as pessoas do que ele vai fazer. Não há uma advertência que Jesus Cristo vai voltar e que todos precisam estar preparados. Isso é advertência, isso é aviso. Quem quiser que fique despreparado, eu prefiro viver preparado. Né? Quem quiser viver despreparado, que viva. Displicente, né? Displicente, achando que está abafando. E na verdade não está de forma nenhuma mesmo. Pois é, nesse período aí, como eu estou falando, nós temos, por exemplo, o período grego, né? Nós temos o período dos Macabeus. Nesse período aí que antecede Jesus Cristo, tudo ali 170, 160 anos antes de Cristo, né? Acontece todos esses períodos aí. O período romano, que ele começa... Olha só como isso é interessante. A gente lê a Bíblia, né? A gente lê o Novo Testamento e a gente acha que o período romano ele começa exatamente com o nascimento de Jesus. Mas só que ele já existia o período romano. Né? O período romano ele já existia. É tanto que quando há o prenúncio do nascimento de Jesus, o governador, o imperador da época, ele fica tão chateado com o tipo de pregação que diz, olha, vai nascer um menino aí, e ele vai se tornar rei, e vai libertar o povo de Israel, e ele vai se tornar rei. Isso traz um problema para a cabeça do imperador da época, que ele diz, eu vou ser destronado. Tem que agir. Né? Eu vou ser destronado, eu tenho que tomar algumas medidas, né? E aí a medida que ele toma é mandar matar todos os meninos que iam nascer naquela ocasião, é tanto que Maria e José e Maria têm que fugir para escapar com Jesus Cristo. Os reis vai visitar Jesus e ele, olha, me diz onde é que vocês acharam, quando vocês acharem ele, me diz onde é que ele está, que é para eu ir adorar ele também, mentiroso.
Porque a intenção dele não era adorar Jesus de forma nenhuma, a intenção dele era matar Jesus. Verdade. Então, nós temos nesse contexto todo aí, é muita coisa, não dá para eu ler tudo, porque é muita coisa e o nosso tempo não nos permite isso. Mas ó, só para... 9 e 10 ainda. Pois é, mas ó, só para a gente ter uma ideia, assim, sucinta, do que estava acontecendo nesse período, ou no que aconteceu o período pós Jesus Cristo. Por exemplo, nós temos aqui alguns imperadores que eles surgem, né? Os imperadores romanos que surgiram, né? E são listados ali depois, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Aí, por exemplo, nós temos Augusto, 27 antes de Cristo, né? A 14 depois de Cristo. Sobre quem ocorreu o nascimento de Jesus, né? Jesus Cristo nasce sobre o governo desse imperador, que ele governa de 27 antes de Cristo até 14 depois de Cristo. Ou seja, ele governa até quando Jesus tinha 14 anos. Só para a gente ter uma ideia. Esse governador, esse Augusto, né? O recenseamento, ligado ao seu nascimento, e os primórdios do culto ao imperador se dá exatamente nessa época. É nessa época aqui, onde as pessoas se voltavam para o imperador como sendo um deus, né? Como sendo um deus. E a ave César, aquela coisa toda, né? Aquela saudação. Ave César, esse ave, né? Esse ave aqui era denotado a uma divindade, né? A uma divindade. Por isso, eles entendiam que era uma divindade, alguém enviado por Deus e que merecia toda essa reverência, né? que eles davam. Nós temos Tibério, de 14 a 37 depois de Cristo, sobre quem Jesus ofertou o seu ministério público e foi morto. Foi nesse período que Jesus iniciou o seu ministério, né? O ministério foi sobre esse império, esse Tibério. Jesus começa o seu ministério e é sobre o governo desse imperador que Jesus morre, né? Porque essas coisas muitas das vezes passam desapercebidas por a gente, né? Calígula, de 37 a 41 depois de Cristo, que exigiu que se lhe prestasse culto e ordenou que sua estátua fosse colocada no templo de Jerusalém, mas veio a falecer antes que sua ordem fosse cumprida. O porquê? Imagina. O mesmo motivo que o outro foi comido de bicho. E o mesmo motivo pelo qual a estátua de Nabucodonosor Caiu. estava caída de cara para baixo quando colocou os utensílios do templo de Jerusalém Perto da arca. Isso, pronto. E aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Nós temos o Cláudio de 41 a 54 depois de Cristo. Isso aqui é interessante porque é esses imperadores que vão governar depois, tanto no nascimento de Jesus, durante o seu ministério, morte, depois da ascensão de Jesus ao céu e depois do surgimento dos apóstolos. E olha só, o Cláudio, ele governa de 41 a 53 depois de Cristo, ou seja, aproximadamente aí o ministério de Jesus dura 33 anos, né? Aliás, 3 anos, porque Jesus começa com 30 anos, dura 3 anos, e depois por exemplo, de 33 para 41 nós temos o que aí? Nós temos 8, né? 8 anos. Então ele governa de 41 a 54, é esse imperador aqui, que expulsou de Roma os residentes judeus, entre os quais estavam Áquila e Priscila por motivo de distúrbios civis. Ou seja, é esse cara aqui, não sei se dá para vocês perceberem, mas é esse cara aqui que vai ordenar, é ele quem vai estar na guarda de Paulo, e é ele quem vai ordenar a execução de Paulo. Sim. E esse Áquila e Priscila é aquela que Paulo foi a primeira, vamos dizer assim, que criou a igreja na casa dela. Exatamente.
qual foi o feito deles, por exemplo? Eles conseguiram um local secreto, né? E eles conseguiram esconder muitos judeus que estavam sendo perseguidos por Saulo antes de se converter, né? E ele estava escondendo. Depois que Saulo se converte, né? Aí tem a perseguição ferrenha pelo imperador aos cristãos. Inclusive, Paulo é preso nessa época. Na sua última viagem missionária que ele faz, ele é preso e é deportado novamente para Jerusalém, para Roma. E é lá onde ele é guardado exatamente por esse Cláudio. E um período que eu não me lembro exatamente agora, o período que Paulo fica preso, né, quando ele escreve algumas epístolas, ele escreve na prisão, né, ele escreve na prisão. Lucas ia lá e escrevia tudo que ele ia citando e ele ia dizendo, né, para, acho que Filipenses, esse pessoal aí. Ele escreve enquanto está na prisão. E aí é esse Cláudio aqui que vai presenciar a morte de Paulo. É ele quem vai anunciar a execução, que vai dizer, determinar, olha, o imperador determinou a tua sentença e é a morte por decapitação. O soldado lê para Paulo isso aí. E aí ele entende, e é esse imperador que vai estar agindo nesse período aqui. Né? É esse imperador que vai estar agindo nesse período. Eu fico imaginando, olha só o contexto da igreja primitiva, do Novo Testamento. Aí ontem até eu brinquei ontem na igreja, eu disse, eu não consigo ver em momento nenhum Jesus dizendo assim, fulano de tal, toma aqui a tua oportunidade, vem aqui e fala alguma coisa. Eu não consigo ver eu não consigo ver o dirigente da sinagoga falar isso para ninguém, né? Eu só consigo ver em um ou dois ou três momentos o dirigente da sinagoga se dirigindo para Jesus e deixando Jesus falar alguma coisa na sinagoga por entender a importância de Jesus. Aí eu volto para a fala de Cristiano, quando ele falava assim, é muito importante que a gente venha ter conhecimento de quem está falando. Sim. Bom, as pessoas tinham conhecimento de quem era, ou pelo menos nós entendemos que tinham, né? Conhecimento de quem era Jesus. Então Jesus não podia deixar de falar. Tanto que eles iam começar a seguir Jesus, justamente porque o que Jesus falava era tão verídico e de acordo me fugiu a palavra agora, mas vou dizer assim, as escritas do Velho Testamento, que eles seguiam e ainda ficavam tentando pegar Jesus no erro. Exatamente. Não, ele sabe o que está falando, mas vamos ver se a gente consegue pegar o errinho aí. Vamos tentar, né? Confrontar o homem para ver. Pois é. Ou então vamos ver se ele consegue realmente dizer. Ou resolver algumas questões complexas. Isso. E eles ainda tentam, né? Fala com Jesus e Jesus vai lá e responde. É tanto que tem um momento, eu considero engraçado, né? É um momento crítico ali na história da comunidade não cristã, né? Da comunidade que se dizia cristã na época. Quando eles dão a oportunidade a Jesus e ele entrega o escrito, né, o manuscrito na mão de Jesus, e Jesus abre, era o livro de Isaías, e Jesus vai exatamente no capítulo 61 e lá estava escrito, né? E o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu e etc. Aí Jesus lê isso, fecha, entrega novamente o manuscrito, e aí todo mundo fica assim, ó, esperando. O que ele vai falar? Isso. Bora ver o que é que ele vai dizer agora sobre isso aí. Aí Jesus simplesmente diz assim, isso está se cumprindo hoje. Uns fica doido. Pronto, isso foi o bastante, né? Isso foi o bastante para levantar ali uma polêmica terrível. Agora, em contraste, hoje é difícil você ver alguém... Morreu, não foi? Hã? Não foi... Eles pegaram Jesus, levaram até o alto de uma montanha para jogar Jesus de lá. Aí Jesus simplesmente... No meio da multidão, ele... Desse negócio que isso dá polêmica. Dá. Aí porque não era momento aí. Porque Jesus simplesmente, o texto diz que eles levaram Jesus com muita fúria lá para cima da montanha, para jogar Jesus de cima da montanha. Mas de repente Jesus simplesmente passa pelo meio da multidão e vai embora. Vai embora, exatamente. Aí, interessante isso aí, em contraste, essa cena que todo mundo fica olhando, observando, prestando atenção, em contraste aos dias de hoje, na maioria das vezes dos cultos, as pessoas não estão prestando atenção. Não estão. Tá lá, vai começar a ministração, ou já começou, mas está tudo disperso. Aí, falando um negócio, aí eu lembro eu ouvi isso de uma irmã, um dia a irmã disse que foi numa festa que teve em Jacobina, né? Aí
irmã aqui da cidade. E ela disse, lá foi maravilhoso, lá foi extraordinário, você viu? E a outra dizia, eu vi, foi maravilhoso demais, mas que palavra e etc e tal, não sei o que, e aquela coisa toda. E eu ouvindo aquele comentário todo, né? Depois disse, irmão, qual foi o texto que o irmão pregou lá? Qual foi a temática utilizada? Aí ela parou assim, né? Deixa eu lembrar. Não lembrava, Cristiano, não lembrava, Jacques. Então, que coisa extraordinária foi que aconteceu lá? Ninguém vai saber. Entendeu? Que coisa extraordinária foi essa que eu não consigo, que não reteve no meu coração, não me acrescentou em nada em conhecimento. Eu aprendi isso, eu descobri isso, eu entendi isso, não descobri nada. Mas ela teve o que ela queria, que foi a emoção. Pronto. Ela quis se emocionar. Se conseguiu atingir o objetivo dela, então pra ela tá tudo certo. Ah, maravilhoso. Maravilhoso demais. Bom, Nero, de 54 a 58, apenas 4 anos, né? Depois de Cristo, que perseguiu os cristãos, embora provavelmente somente nas cercanias de Roma, e sob quem Pedro e Paulo foram martirizados. Foi exatamente na gestão desse imperador, de Nero, né? Imperador de Roma. Vespasiano, de 69 a 79, depois de Cristo, o qual, quando ainda general romano, começou a esmagar uma revolta dos judeus, tornando-se imperador e deixou o restante da tarefa ao encargo de seu filho, Tito, numa campanha que atingiu seu clímax com a destruição de Jerusalém e seu templo em 70 depois de Cristo. Ou seja, em 70 depois de Cristo, Jerusalém é invadida novamente, né? Além das invasões que aconteceu no Antigo Testamento que a gente conhece pelos babilônicos, sírios, etc. e tal. Em 70 depois de Cristo acontece novamente. Esse templo que é destruído em 70 depois de Cristo, esse templo não volta a ser reerguido. O templo que Salomão construiu, que foi destruído pelos babilônicos, ele é reconstruído. Ezequiel vai falar isso. Né? Ezequiel vai dizer que há uma permissão dos babilônicos, depois de 40 anos de cativeiro do povo de Israel, e há uma permissão dos babilônicos, não me lembro exatamente agora o rei da Babilônia nessa época. Ciro, não? Hã? Ciro? Era Ciro. Da Babilônia? Na segunda reconstrução, Aham. de Neemias, Da não Babilônia? era Dário? Acho que era Dário. Dário, é. Ciro. Da Babilônia. Né? Mas era Sírio, se eu não me engano, da Síria. O rei da Síria, Dário. Dário. Dário II, se eu não me engano. Pronto. E aí ele permite o retorno dos cativos a Jerusalém para a reconstrução. Ezequiel vai dizer que o templo, o segundo templo construído, tanto que é nesse capítulo que Ezequiel vai dizer que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Diz que as dimensões do templo reconstruído era bem maior do que a do primeiro templo que Salomão construía, etc. e tal. Aí o templo é reconstruído. E agora em 70 depois de Cristo, ele é destruído e não volta a ser mais reconstruído. O que resta são mesquitas, etc, etc e tal. Tanto que até hoje não se encontra absolutamente nada, a não ser um muro gigantesco, né, que é conhecido como o Muro das Lamentações, onde todo ano há uma peregrinação muito grande para Jerusalém, exatamente para fazer orações, petições exatamente nesse muro. As pessoas colocam, né, pedidos de oração ali, enfiado nas gretas ali do muro, e etc e tal. E bem antigo isso, né? Muito. Desde a época de Cristo. Isso. Muito antigo. E, por fim, não menos importante do que os outros, e esse cara aqui é terrível, o Domiciliano. Domiciliano de 81 a 96 depois de Cristo, cuja perseguição contra a igreja provavelmente serviu de pano de fundo para a escrita do Apocalipse, como encorajamento para os cristãos oprimidos. E aí a gente dá um salto bem grande, né, para Apocalipse, embora a gente precise voltar
Mas a gente dá um salto bem grande para Apocalipse, porque eu já vi muito cristão dizer assim, eu não gosto de ler Apocalipse, porque só fala de coisas terríveis, assim, eu não consigo. E me dá medo, eu tenho medo de ler Apocalipse. E etc. Engraçado que deveria se alegrar, né? Pronto. Devia... Tanta Se esperança. entendesse, então. Pronto. se entendesse o que você está Entendeu? falando. Entendeu? Se realmente tivesse um coração aberto, voltado para compreender. Para a verdade, ia ansiar por esse Apocalipse. Entendeu? Eu vou querer ler Apocalipse todo dia. Todo dia, porque é o que me traz esperança. Apocalipse, na verdade, tem essa temática, né? De trazer esperança para a igreja de Cristo, de trazer esperança para o povo de Cristo. E nada mais além disso, não. Então, nesse período de 81 a 99 anos, 15 anos. É nesse período de 15 anos do imperador Domiciliano que a igreja sofre a maior das perseguições. É nesse período. É nesse período que muitos dos apóstolos vão morrer. É nesse período que muitos cristãos vão ser esfolados vivos. A pele era tirada viva, literariamente, era esfolado vivo. É nesse período aqui que muitos cristãos vão ser embebidos em óleo e ser queimados, servir de tocha humana para clarear o caminho do Coliseu, para, né, como dizia, para acontecer o circo de Nero. Isso começa com Nero, o Nero doido da cabeça, inventa o Coliseu para agradar o povo. E quem sofria com isso é a igreja, os cristãos. Foi comido pelos leões. Isso, né? E isso tem continuidade até muito tempo depois, né? Até muito tempo depois isso tem continuidade e que traz muita dor. É muita dor, é muito sofrimento na história da igreja, né? Muita dor, muito sofrimento na história da igreja. Então, depois disso, nós temos, gente, o desenvolvimento aí dos evangelhos, né, que é o nascimento de Jesus, morte, ressurreição, e o desenvolvimento dos evangelhos, que são conhecidos como evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos porque eles têm a mesma linguagem, né? Mateus, Marcos e Lucas, eles têm propriamente ali a mesma linguagem, a mesma conotação. Quem vai diferenciar, na verdade, nesses quatro evangelhos é João. Né? João tem uma linguagem diferente, uma visão diferente de tudo o que aconteceu de Mateus, Marcos e Lucas, mas eles se entrelaçam, eles se alinham pela historicidade, pelo que eles contam e pela importância que eles têm de narrar do nascimento, crucificação e ascensão de Jesus ao céu. Então, eles têm toda essa configuração, né, da história de Jesus. E eu fico assim, abestalhado, na verdade, quando eu me debruço, por exemplo, sobre o Evangelho de João. Não somente sobre o Evangelho de João, mas eu fico assim, boquiaberto e abestalhado quando eu estou lendo os Evangelhos, mas propriamente dito o Evangelho de João. E quando eu começo a ver aquela história de Jesus, os feitos de Jesus, o que Jesus fez, como ele agiu diante de tantas situações, né? Que eu fico perguntando assim, meu Deus, a gente age de forma completamente diferente. Bem né? diferente. Bem diferente. A gente acha que estamos agradando, para ocultar, a gente está bem longe. Ei, pastor, rapidinho, só em questão da reconstrução do templo, Neemias, eu me equivoquei. Foi Artaxerxes. Pronto. E ele era um persa. Isso. Pronto. Era filho de Ciro. Isso. Então, olha só. Então, quando a gente se debruça sobre os evangelhos, né, e a gente começa, propriamente dito, falando sobre o Novo Testamento, porque não tem jeito, a gente começa com os evangelhos, né, e eles traz praticamente todo esse contexto histórico de Jesus Cristo, desde o nascimento, como se deu o nascimento de Jesus, toda aquela como é que se diz, aquela magia do nascimento de Jesus. Eu utilizo esse termo pelo fato de eu conseguir ver isso, né? Uma maravilha, né? Isso, eu consigo ver essa magia, essa manobra de Deus no nascimento de Jesus para que ele viesse. E aí João tem uma peculiaridade, né? Quando ele diz assim, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós.
Aí João tem essa peculiaridade, por isso que eu digo que João ele tem uma linguagem diferente, uma conotação diferente dos outros evangelhos. E aí ele fala dessa magia, dessa graça, né, do verbo de Deus, a palavra de Deus. E aí a gente começa a entrar em parafuso, né? Como é que uma palavra se transforma em carne, como é que um verbo, que é uma palavra, se transforma em carne. E lembrando aqui para os ouvintes, porque hoje em dia, né, o pastor sabe como é, as pessoas gostam de pegar algo, pelo que eu estou entendendo, quando o pastor fala magia, não é essa magia, Não. é a magia da beleza, Isso, da maravilha, isso, de como é lindo, isso, viu, meus isso. irmãos? Não vamos ter para falar, o pastor está falando que a Bíblia é cheia de magia. Cheia de magia. Com seus anéis. Com seus anéis, faz ritual, porque o povo hoje, meu irmão. Embora, Jacques... Mas a magia no sentido de maravilhoso, de lindo, de belo. Isso. Embora a maioria das igrejas que surgiram aí nos últimos 50 anos, 60 anos para cá, né, que são conhecidas as neopentecostais, elas vivam isso, né, o misticismo, é grande nisso. emprega o misticismo no coração das pessoas, Exato. dos ouvintes, e as pessoas não vão para o templo, para a sinagoga não, para o templo, para a igreja. Buscar Cristo. Não. O interesse não é buscar Cristo. O interesse é buscar esse misticismo, essa magia errada, né? Não é a magia que eu estou falando como tu explicou. Mas é essa magia errada e que eles fazem questão de deixar claro que existe. É a magia que era que vamos dizer assim, vou usar esse termo aqui, que o próprio, eu ia falar aqui, mas ia causar polêmica, mas que tem naquelas historinhas de fazer ritual, tal. Pronto. Ô, pastor, me permita rapidinho, o nosso irmão Leonardo aqui, em relação a Apocalipse, ele fala, esse livro demonstra que a profecia sobre Jesus Cristo serão cumpridas que o último chamado ao Senhor para o seu povo, assegurando que Jesus voltará em breve. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha que maravilha. Não é bom ler Apocalipse saber que Cristo vem sem demora? Não é? Mas o seu irmão Zé Mário, meu irmão, Deus te abençoe, pastor Zé Mário aí, que da Assembleia de Deus nos acompanhando. Muito obrigado, Deus abençoe, né? Glória a Deus. Desculpa interromper. Nada, tranquilo. Então, olha só. Então, aí a gente precisa voltar lá no início do que a gente estava falando. Aí nós temos a complexidade hoje do mecanismo litúrgico de culto, né? E aí muitas pessoas, infelizmente, eu falo isso aqui com muita sinceridade e com muita franqueza, sem nenhum medo de falar o que eu vou falar agora. Infelizmente tem muita gente sendo enganada, muita gente sendo ludibriada, enganada, porque elas são levadas a compreender que Deus só vai agir através daquele misticismo. Isso. É o evangelho mágico, né? Isso. É o evangelho mágico, o evangelho do misticismo, do místico. Eu só recebo a bênção se eu agir dessa forma. Isso. E não o evangelho cristocêntrico, onde Isso. tudo parte de Jesus. Eu preciso estar com Jesus e acabou. Exato. E se o mágico não acontecer na minha vida, Jesus está na minha vida e isso é suficiente para mim. Exatamente. E isso nós temos em todo o Novo Testamento, Exatamente. gente, por amor de Deus. Exatamente. Isso nós temos em todo o Novo Testamento. Então essa é essa a mensagem, né, que o Novo Testamento traz. É Jesus no início, Jesus no meio e Jesus no fim. Jesus, simplificando é Entendeu? Jesus. Pronto. Eu não preciso trazer nada místico para o meu meio. E isso é tão perigoso porque quando não acontece, se frustra. Exato. E quando se Pronto. frustra, larga Cristo. Pronto. Mas se tivesse firmado no verdadeiro evangelho, rocha. porque o evangelho vai nos ensinar o quê? Se eu não tenho nada e tenho Cristo, eu tenho tudo. Exatamente. Então, não importa o que eu tenho em vida, se eu tenho uma casa boa ou não, se eu estou comendo ou não, importa que eu tenho Cristo. Paulo não tinha, muitas vezes, nem o que comer. Não tinha nem onde dormir. Não. Nem Cristo também. Não é Cristo. Então, o evangelho É magnífico. é lindo. Então, quando eu me debruço, né, e aí eu fico viajando no Novo Testamento, mas principalmente nos Evangelhos, e aí quando eu vejo João com as suas narrativas, ele dizendo, olha, e o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quando eu vejo as narrativas ali dos Evangelhos falando de como se deu tudo isso,
o anjo indo até Maria dizendo, salve agraciada, porque em ti, e aí todo aquele contexto, e aí a gente vê Isabel, né, engravidando também. Que linda, né? Isabel engravidando 6 meses antes de Maria. Aquilo é magnífico. Eu fico assim, encontro. Coisa extraordinária, né? Aí a gente vê João Batista pulando dentro da barriga de Isabel, simplesmente só com a presença de Jesus. Gente, às vezes isso passa tão desapercebido por as pessoas, né? Porque elas não conseguem mergulhar na história, não conseguem mergulhar nos evangelhos, não conseguem mergulhar no Novo Testamento e ver a beleza dessa coisa toda, né? Como eu falei e utilizei a palavra, não consegue ver essa magia, né? Essa beleza toda do que existe no Evangelho, no Evangelho do Senhor Jesus e mais especificamente. E ali Maria louva a Deus, né? Faz um cântico. Um cântico, e lindo cântico, maravilhoso cântico, né? Que ela menciona ali, que ela canta ali. E aí ele desenrola esse negócio todo. Porque o que João Batista faz era o que foi profetizado, né? O que foi dito pelo profeta Isaías e que iria acontecer é o que João Batista faz, né? Isaías profetiza isso, diz que viria um homem que prepararia o caminho do Senhor, endireitaria, né, as estradas tortuosas, etc e tal, e por aí vai. Então, essa beleza do Evangelho a gente precisa compreender. Ainda para o local, né? Sim, Voz que clama no deserto. Voz que clama no deserto. Então, essa beleza do Evangelho, Jackson, que a gente precisa voltar a sentir. Exatamente. Sabe? E aí, quando eu falo assim, a gente precisa voltar a sentir. Nós estamos vivendo um tempo que é como se a igreja vivesse um Evangelho sem sabor. Estão me compreendendo? É como se a igreja vivesse um evangelho sem sabor, sem sentido, por não descobrir essa beleza, esse sabor todo da palavra, do evangelho. E aí começa a esboçar coisas que nem existem dentro da palavra, começa a esboçar coisas que nem está lá, não tem aparato, não tem amparado bíblico, e mais propriamente dito do Novo Testamento, não tem um amparado. E aí as pessoas ficam esboçando essas coisas para o público, né? Para o público, e aí eu fico aterrorizado, fico amedrontado. Aí pode me... Mas por que, pastor, fica amedrontado? Porque eu fico assim, eu fico pensando assim, quando Jesus diz assim, ai daquele que fizer errar, desviar o caminho dos meus pequeninos, e quando Jesus fala nesse sentido... Vou acrescentar, né? E aí quando Jesus fala nesse sentido, Jesus não está falando de crianças, embora ele venha nesse contexto, né? Pegando a criança e colocando no colo e dizendo, deixai vir as minhas criancinhas. Jesus não está falando do público infantil, dos menininhos, das criancinhas. Jesus está falando de pessoas que começou a sentir o Evangelho, começou a se apaixonar pelo Evangelho e de repente alguém desmoronou tudo aquilo. É o mesmo termo que ele vai usar, que muita gente entende equivocado, quando Cristo fala assim, sejais como criança. Exatamente. Não é como criança, não. É na inocência da criança, que não tem maldade. Isso. Entendeu? As pessoas, não, vamos voltar com você criança, agir como criança, não. Paulo vai falar, quando eu era criança, agia como criança. Hoje eu sou adulto. Então, as pessoas, é tão perigoso, porque hoje em dia as pessoas até... Além de falar o que não está na Bíblia, ainda fala, Deus me falou. Deus mandou. Aí que é o perigo. Aí você falando nisso, eu me lembrei agora de um vídeo que mandaram para mim. O cara estava no púlpito pregando, e de repente alguém se levantou lá no meio da igreja, e aí disse que ia levar um recado de Deus, né, de Jesus para o pregador, e ele disse... Eis que te digo, meu servo, você que está com o microfone na mão, Feliz Natal. Não. Eu estou lhe dizendo? Não, isso não. É sério mesmo? Sério, é sério. Tu foi testemunho ocular disso? Não, testemunho ocular não, foi no vídeo que eu vi. Eu vi no vídeo. Que ridículo. Entendeu? Não sei se o vídeo ele é sério, né? Porque não mostra a pessoa que está falando. Então não sei se o vídeo é sério. Mas eu não duvido. Não. Entendeu? Não tem pessoas aí que se vestem de Homem-Aranha e sai pulando as E coisas pronto. no meio do culto. Pronto. pra profetizar. Então eu não duvido nada, porque é dentro desse contexto que
a igreja, de certa forma, ela está envolvida, ela está vivendo, entendeu? Ela está vivendo. Por não atentar especificamente para o Evangelho do Senhor Jesus. Para sentir a beleza, ver a beleza do Evangelho, experimentar a beleza e ver a doçura do Evangelho. Ver o quanto ele é doce, o quanto ele é saboroso. Então é por isso que a igreja está perdendo a sua essência, gente. Entendeu? Por isso que eu falei no início. Oxalá que isso aconteça, não sei quando, mas tomara que isso aconteça. Que a gente volte a ter o mecanismo da igreja como se fosse um ambiente escolar. Um ambiente escolar, sabe? Onde o professor leciona, ensina, porque Jesus começou assim. E se nós precisamos ser imitadores de Jesus, por que não dar continuidade do que Jesus fez? Exatamente. Entendeu? Se nós somos imitadores de Jesus, por que não dar continuidade do que Jesus fez? Então, porque Jesus começou assim. E pelo menos o método mais acertado foi esse. E os discípulos fizeram isso Pronto, também. os discípulos deram continuidade. Os apóstolos deram continuidade. Lá em Jerusalém, Pedro ficava horas ali Pronto, só ensinando. Pronto, maravilha, pronto. Então, é exatamente isso. Então, eu anseio por isso. Eu fico imaginando isso. Né? Aí eu estava até falando ontem para o pessoal na igreja. Eu gosto desse ambiente acadêmico. Entendeu? Eu gosto desse ambiente. Porque, para mim, a igreja é isso. A igreja ela foi levantada para isso. Aí quando eu vejo muita coisa, gente, eu fico doidinho, sabe, da cabeça. Eu fico doidinho, eu fico maluco, porque eu digo, isso não está dentro do Evangelho. Esse negócio não está dentro do Evangelho. Esse negócio não encaixa dentro do Evangelho. Mesmo Entendeu? porque, às vezes, quando eu estou ministrando e vem meu coração, eu falo isso. A igreja, o templo, é para a gente nos encher Exatamente. de ensinamento Isso. e levar lá para fora. Exatamente. Não é para me encher e continuar ali. Exatamente. Não é para trabalhar o teu emocional. Isso. Não é para trabalhar o teu emocional. É para Não trabalhar e melhorar o nosso espiritual. Isso. Não é para fazer você falar coisas que você nem queria falar. Não é para você pronunciar palavras que você nem queria pronunciar. Muitas das vezes a gente chega numa comunidade, Cristiano e Jacques, a gente chega numa comunidade e a gente só queria ouvir. Exato. Você já teve essa experiência? Já. A gente chega numa comunidade, Só quer ouvir. aí a gente só quer ouvir. Mas aí o cara diz assim, você precisa dar glória, porque eu quero ouvir você dar glória. É ele que quer ouvir, não é Deus. Exato. E outra, esse dia, pastor, Entendeu? rapidinho, eu estava ministrando, eu falei, nem sempre aquele que está gritando, dando glória, Deus está recebendo. Ai. Aquele que está calado, em oculto, aí, e com o seu coração, e com o seu coração quebrantado, Deus está ouvindo. Quer ver um exemplo? Ana. Pois é. Deus ouviu. E ela Lógico, só estava só mexendo os lábios, balbuciando só mexendo, nem falava. Só Porque Deus não quer ouvir os lábios, mas sim o coração. coração. Isso é muito importante. Então eu fico assim, maluquinho, sabe? Eu fico doidinho quando eu vejo coisas que não tem... o evangelho não calça. É igual eu. Né? O evangelho não calça. Aí quando Chega o evangelho a não calça. calça, eu digo assim, olha, me perdoe. Eu falo com muita franqueza, me perdoe. Mas eu posso estar em qualquer lugar, em qualquer meio, em qualquer ambiente. Isso não importa, para mim isso não importa. Mas quando eu vejo determinadas coisas, determinadas manifestações que não é calçado pelo evangelho, eu sinto muito, mas eu desconsidero. Isso é algo meu, sabe? Eu desconsidero completamente. Porque, assim, para mim, o manual do a crente, Bíblia. o manual da igreja é a palavra de O Deus. manual é a Bíblia, Isso, é a entendeu? bússola. Aí tem gente que fica querendo tirar as coisas de dentro do evangelho. Como eu vou tirar de dentro do evangelho? Ah, você fica limitando. Não, eu não estou limitando o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está dentro da Bíblia, está dentro da palavra. Entendeu? A igreja ela é regida, o evangelho é regido pela palavra. Me dá uma agonia tão grande. E quem é a palavra se não Cristo? Com certeza. E não tem como o Espírito Santo não se manifestar se não for através da palavra. Da palavra. Exatamente. Temos que entender que nós não guiamos a palavra, é a palavra que nos guia. Entendeu? E nada está fora desse contexto. Aí a gente precisa dar um pulo dos evangelhos até Atos dos Apóstolos, né? Já que a gente está falando do Espírito Santo, manifestação do Espírito Santo. Porque apesar, já que a gente falou dos evangelhos, né? Nós temos esses quatro primeiros grupos de livro conhecido como evangelho sinóticos, né? Uhum. E nós temos o primeiro livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, né? Ou, aliás, o único livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos.
Que aí alguns teólogos dizem o seguinte, que poderia trocar o nome de Atos dos Apóstolos por Atos do Espírito Santo. Né? Por conta das manifestações, de tudo que acontece ali, né? Em Atos dos Apóstolos. Na verdade, Não a teria proposta problema nenhum. é o Espírito Santo guiando. E pronto. Todo Exatamente. ele é o Espírito Santo Isso, guiando. isso. É a obra do Espírito E a Santo. obra do Espírito Santo. A Até obra, hoje, né? a obra magnífica do Espírito Santo. E ela vem se manifestando na nossa vida até hoje. E aí a gente começa a meditar, né? E aí eu já ouvi alguém dizer assim, olha, se você tirasse todo o Antigo Testamento e todo o restante do Novo Testamento e os Evangelhos, e você ficasse só com Atos dos Apóstolos, seria o suficiente. Para manter a fé, né? Não é? Não é? Atos Nossa condição de fé e prática. Isso, é magnífico. Ele traz todo esse contexto histórico, tanto do Antigo Testamento, dos Evangelhos e da continuidade, né, aos outros escritos, as cartas paulinas, as epístolas, cartas e epístola a mesma coisa, e as epístolas universais, né, de Tiago, esqueci o nome do outro agora. Timóteo. Não. Tiago, Judas, sim, as sim. epístolas universais de João, Sim, sim. primeira, segunda, terceira epístola, né? E por aí vai. E aí a gente começa a entender essas coisas, porque Atos dos Apóstolos, ele registra tudo isso, tudo que é muito significante e importante, ele traz todo esse registro para a nossa vida e para a igreja, na verdade. Eu costumo dizer o seguinte, você quer direcionar bem a igreja, você quer direcionar bem a sua comunidade, leia Atos dos Apóstolos. Não faça outra coisa, não. Leia Atos dos Apóstolos nos seus Esse cultos. conselho chegue longe. Esse Né? conselho chegue muito longe. Verdade. Quer trazer bem a sua comunidade de fé, leia Atos dos Apóstolos. Não precisa fazer mais nada. Abra Atos dos Apóstolos do primeiro ao último capítulo e leia. Vai falar o que deve e não o que Pronto. Todo culto. Ali está todas as diretrizes. Pronto. Só não segue quem não quer. Né? Só não segue quem não quer. Ou inventa. Ou inventa, né? Ou fica inventando moda. Ou fica inventando coisas. Ou que tira, falta de conhecimento. ou tira fazer igual, eu tiro um recorte, um trechinho só para fazer o que quer. Esquece do contexto. Exatamente. Botando coisa onde não tem, né? colocando coisas outro não tem. Depois nós temos aí Romanos, né? Escrito Paulo também. Pronto. Paulo também escrevendo Romanos em um período muito complicado, é quando Paulo escreve aquela carta à igreja de Roma, na verdade. É um período muito complicado, a igreja está vivendo um período muito complicado, de muita, como é que se diz? Muito altos e baixos, né, dentro do conhecimento, levando em consideração coisas que Jesus Cristo já tinha abolido, como, por exemplo, a questão da circuncisão, né, da graça e da lei, quando alguns dizem, não, a lei é mais importante do que a graça. Aí Paulo vai trazer uma mensagem, não me lembro agora exatamente qual foi a epístola, a carta, mas ele diz assim, olha, eu tava prestando atenção e meditando sobre a lei, e quando eu ouvi falar da lei, quando eu comecei a entender a lei, para mim a lei era ruim, era uma miséria na vida da igreja, mas de repente quando eu entendi ela dentro do seu significado, eu vi que ela era boa. Eu vi que ela é boa. Né? Então, gente, é basicamente isso aqui. Não dá pra gente... O tempo é pouco, né? Não, É tão maravilhoso que passa rápido. Exatamente. Não dá pra gente ir lá para as outras epístolas e tudo mais e chegar... Embora a gente tenha dado umas pinceladas boas aí, né? Então é isso, o Novo Testamento é essa maravilha de Deus na nossa vida aí que a gente precisa compreender. Se aplicarmos o Novo Testamento nas nossas comunidades de fé, teremos igrejas sadias, pessoas sadias. É o que está faltando, né? Isso, pessoas espiritualmente, materialmente, emocionalmente sadios mesmo. Pessoas sem nenhum tipo de problema, de ordem nenhuma, porque vai estar sendo aplicado aquilo que realmente precisa ser aplicado dentro da nossa comunidade de fé. Nós precisamos abolir muita coisa que não tem fundamento. Nós precisamos abolir muita coisa que não tem fundamento bíblico, principalmente fundamento dos evangelhos do Novo Testamento em si. E se não tem fundamento bíblico, nós precisamos abolir. Paulo vai falar isso, né? Isso. Se é algo que me foge, mas
praticamente é isso que ele está falando. Ó, se é algo que Cristo não falou, que não está nas escrituras, que não está no Evangelho, é anatema, ou seja, é maldição. É maldição. Ele diz, olha, se alguém vier pregando Isso. outro evangelho, alguma Até que se outra... for o anjo, ele fala. Pronto, isso. Mesmo se o anjo descer Isso. e Mesmo falar outro isso. evangelho, que não seja Considere de maldição. Cristo, Considere como maldição. Entendeu? Já disse tudo. É isso aí. Ele, É muita ele, coragem de quem, de quem faz isso. Não é. Ah, ele não tem essa coragem. Deus me livre. é falta de temor. Pronto. Falta de temor. A gente já, É isso. quando vai fazer o que é certo, a gente já tem aquela coisa assim de prestar uma atenção, de ter um cuidado, Entendeu? um zelo, Isso, para isso. poder não acontecer isso. Porque acho que se a gente perceber que a gente, né, na inocência, tudo bem, Deus perdoa. O pior é se você faz isso conscientemente, Exatamente. né? Ou visando algum lucro, alguma coisa desse sentido, né? Mas assim, mais gente que tem o zelo, assim, tem um cuidado. Se a gente perceber que a gente saiu de alguma forma, a gente já tem aquela angústia, né? Meu Deus, me perdoa. Né? Rapaz, Imagina a coragem de uma pessoa que não só faz isso, como coloca como doutrina. Exatamente. Né? Exatamente. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser Pior que assim. assim, pegando um gancho Rapaz, muita coragem. o que o irmão Cristiano está falando, pelo menos eu tiro por mim e por ele que eu vejo também, a gente conversa muito. Quando eu vou ministrar, sou convidado, desde antes já fico preocupado, já fico nervoso, já começo a orar, começo a pedir. Minha oração é essa, Deus, por amor de Cristo Jesus, vai na frente. Fala através da minha boca, não me permita falar nada que não seja de tua vontade. Porque a gente tem que ter ciência que tudo sai da premissa de quem? Exatamente. De Cristo. De Cristo Jesus. Que nós não somos nada. Somos meramente uma ferramenta. Uma no nosso ferramenta, isso. Se ele não está conosco, nós não fazemos nada. Nada. Absolutamente nada. E tudo que fazemos de nós mesmos não vale de nada. É fogo de palha. Vai se apaga e é levado pelo vento. Rapidão. Então é isso aí, pastor Atanilson. Muito obrigado. Meu Deus seja louvado na tua vida, na tua família. Que Deus continue te mantendo essa pessoa humilde, essa pessoa com autoconhecimento das Escrituras. Que o Espírito Santo continue te guiando, principalmente no teu rebanho, no teu ministério, na tua congregação, que é a Batista, não é isso? Isso. Eu tava até falando, eu tô querendo ir lá fazer uma visita qualquer dia desses. Fique à vontade. Sou muito fã de Spurgeon, que é um dos, né? Aham. E eu adoro. Doutor. É muito bom, realmente. Com os conteúdos lá para digerir. É muito bom, O realmente. conhecimento. Legal. Eu sou muito fã de Spurgeon. Rapaz, É muito bom ele. Mas desde já agradecemos, viu? E espero que possamos ter outra oportunidade de o senhor vir aqui, falar qualquer que seja o tema que Deus colocar, o senhor possa estar vindo aqui. Foi muito gratificante, foi muito rico, né? Glória a Deus. Hoje, pelo menos de minha parte, pelo menos eu senti isso de conhecimento. com certeza. Com certeza. Os ouvintes interagiu. Acredito que os ouvintes também gostaram. Então, eu vou deixar para o senhor fazer as considerações finais. Em seguida, o irmão Cristiano vai estar orando e finalizando. Bom, gente, eu só quero agradecer, né? Agradecer Jacques, Cristiano, pela confiança, pelo carinho de sempre. Muito obrigado. Agradecer ao pessoal aí de casa aí que está nos ouvindo, né? E assistindo, ouvindo e etc e tal. Muito obrigado mesmo, gente. Viu? E estamos à disposição aí, porque falar do reino, falar da palavra é o que enche o nosso coração. É verdade. É o que deve sempre encher o nosso coração. Sim, nos traz alegria, Né? Isso aí. Então, que Deus continue derramando graça sobre nós, essa graça maravilhosa Amém. sobre cada um de nós, e que estejamos com os nossos olhos fitos no Evangelho, na Palavra de Deus, e que a gente venha viver por ela, né? E ser guiado única e exclusivamente por ela, usado por ela, ser Amém. usado por ela. Por Glória a palavra. Deus. Amém, meus amados. Mais uma vez, muito obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Lembrando que amanhã, quem não conseguiu pegar todo ou não ficou até o fim, amanhã no YouTube, no canal Assuntos do Reino, vai estar lá esse tema, essa programação de hoje. Vai lá, curta, toca o sininho, né? Quanto mais inscrito eu tiver, o YouTube vai divulgar essa programação. Amém? Deus esteja com vocês e o irmão Cristiano estará orando. Amém. Só queria dizer antes de orar para o pastor Natanilson que coloque em prática isso que você falou hoje aqui.
coloca em prática aqui, eu tenho certeza que o crescimento do entendimento dos servos, dos fiéis da sua comunidade lá, vai ter um crescimento, assim, sabe, um up, assim, uma coisa a mais, né? Porque quando você vê as pessoas interagindo, elas se interessam, né? Quando você coloca elas para participar, né? Tirar suas dúvidas, isso aí só tem a acrescentar na vida da gente, né? Verdade. Eu já vi uma igreja, é porque eu esqueci o nome do pastor, eu vou ser injusto aqui, mas a igreja dele é ali do lado da Católica, ali na 10 Irmãs. É ali uma igreja ali. Uma vez eu fui num culto lá, mas o pastor Nautinho, quando eu cheguei lá, fui surpreendido com essa dinâmica que ele estava tendo lá. Maravilha. E eu fiquei maravilhado. Maravilha. E as mesmas palavras que eu disse para ele, eu digo para você, continue, porque só tem a acrescentar. Né? Só Glória a tem a Deus. acrescentar. Porque muitas pessoas vão no culto, né? Assiste o culto e sai vazio. Porque Verdade. muitas vezes tem dúvida, não tem quem tira, e às vezes ela sai dali e depois não busca, não pesquisa, porque muitas vezes quando eu não entendo, eu vou lá e pesquiso, vou a fundo, né? Mas tem pessoas que não acabam tem. deixando e, né? Para ver se aquilo ali vai nas escrituras, né? Mas tem pessoas que não. E aí acaba, mas só que dessa forma não, porque ali ela está interagindo. Exatamente. Então ela vai guardar aquilo ali e pôr em prática e vai estar tudo certo, amém? Vamos orar então. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Primeiramente, Senhor, para agradecer, Pai, por hoje, por Obrigado. tudo que foi ministrado aqui, por todo o ensinamento, por tudo que o Senhor trouxe a nós. Glória a Deus. Pai, que o Senhor guarde isso nos nossos corações, Pai, que a gente possa principalmente colocar em prática, Senhor, tudo que aprendemos hoje aqui, Pai, para a Tua honra e glória, para que o Teu nome seja glorificado, Pai, em nossas vidas, Pai. Nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento cada vez mais, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o pastor Natanilson, Pai. Que o Senhor possa encher ele mais e mais e mais e mais, Senhor. Que tudo que ele tente colocar em prática, Senhor, que o Senhor possa ir na frente, Pai. E com o Senhor na frente tudo vai dar certo, Pai. Ajude que essa mensagem também chegue para outras pessoas, que essas pessoas possam ser inspiradas pelo Espírito Santo, Pai. Para não ser mais enganado e para poder, Senhor, também crescer e evoluir e ajudar mais e mais pessoas a crescer na graça e no conhecimento, porque o nosso intuito aqui, Senhor, é trazer essa palavra e que essa palavra seja alcançada cada vez mais, Senhor, para a Tua honra e glória, Pai. Nos ajuda também a conduzir esse programa, Senhor, que a gente também possa também melhorar, que falta muito para a gente melhorar, assim a gente reconhece, Senhor, mas que o Senhor possa nos instruir, Pai, e nos ajudar, porque somos dependentes de Ti, Senhor. Amém. Então nos ajuda, Verdade, Pai, Pai. e que a gente possa sair daqui, Pai, com tudo no nosso coração, escondendo no nosso coração, como disse Davi, para não pecar contra Ti, para que a gente possa melhorar cada vez mais, Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Meus amados, fiquem com Deus e até sexta-feira que vem, se assim o nosso bom Deus permitir.